Sejam muito bem-vindos. Hoje é um programa de inauguração da TV Abrigue, Política em Campo, onde nós vamos avaliar como o time do capitão e presidente e técnico Bolsonaro está em campo. Estou aqui com dois craques, dois cientistas políticos, professor Paulo Kramer, Antônio Queiroz, Toninho do Diap, para que nós possamos avaliar como o governo está nas quatro linhas. Professor, não é fácil uma escalação se entender no começo de um jogo. Hoje são 100 dias do governo Bolsonaro, nós acabamos de fazer uma pesquisa sobre isso, que por incrível que pareça até a expectativa da população não se alterou de dezembro para cá, até ao contrário do que a gente tem visto. O time está jogando bem, está se posicionando bem nas quatro linhas. Olha, é um time junto e misturado e desigual e combinado, como dizia o Trotsky, que afinal de contas não era futebolista. Mas a questão é a seguinte, você tem pontos altos e pontos baixos, não é? Na performance do governo como um todo. Você tem a figura do presidente, da qual a gente pode falar mais tarde, né? Mas da escalação, né, do time dele. Você tem um núcleo militar que hoje, a meu ver, confere racionalidade administrativa, previsibilidade às ações do governo. Tá? Você tem o núcleo econômico, né, do ministro Paulo Guedes, que tem uma missão muito importante, não é? Que é presidir, né, liderar a retomada do crescimento econômico e, portanto, do emprego, que é uma preocupação importante para a população. Você tem o núcleo Justiça, né, comandado pelo ministro Sérgio Moro, cuja nomeação responde também a um anseio muito grande da população, que é o combate à corrupção. E você tem aí notas mais dissonantes, né? Quer dizer, você teve, logo no começo do governo Bolsonaro, a saída do ministro Bebiano, agora recentemente do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação, enfim, jogadores que não estavam indo bem, né, em campo e tiveram que ser afastados e substituídos. Tomaram o cartão vermelho. Tomaram o cartão vermelho. Toninho, diante disso, o que você acha? É um governo ainda em formação? Poderia ter rendido mais? Não? Está dentro da expectativa? Pois é, eu acho que o governo estreou, para usar a linguagem do futebol, com uma torcida muito forte, muito grande, com grande expectativa, porque era um time que entrava em campo substituindo um que a população, de um modo geral, não gostava. Então a expectativa era muito grande. Agora, o presidente montou esse time, delegou responsabilidade, mas não fez a coordenação, a articulação. E aí cada jogador quer fazer gol individualmente. E essa disputa entre si, essa competição interna, faz com que trave o governo. Então, nesse primeiro balanço dos 100 dias, a expectativa é que houve muito bate-cabeça internamente, muita disputa. O que funcionou objetivamente foi aquela agenda inicial, que ficou a cargo basicamente dos militares, que é aquela parte de infraestrutura, portos, aeroportos, etc. A programática, que está a cargo da equipe econômica e do Moro, né, que foram os dois pontos centrais do governo, foram encaminhados para o Congresso, mas estão num compasso de espera, porque o governo adotou um método diferente de se relacionar com a sociedade via rede social e com o Congresso, né? Passados 100 dias, o governo, isso é inédito, não tem uma base ainda de sustentação, uma coalizão, continua com um único partido, né, com representação no parlamento, que pertence formalmente à sua base. Isso realmente é um complicador. Nunca um presidente da República no Brasil encontrou um ambiente tão favorável para implementar a sua agenda, tanto do ponto de vista ético-moral, quanto do ponto de vista liberal e fiscal. Mas o fato de não ter articulado bem com os adversários, como diria Garrincha, não combinou com os russos, né? Hostilizou o Congresso, falou da velha política, e são esses parlamentares que são agredidos ou que se sentem agredidos ao classificar como velha política que devem votar essa agenda. Então ele se sente muito melindrado e finda não cooperando. Mas no final, como é uma agenda que tudo indica, houve uma mudança de paradigma em relação a ela logo ali com o impeachment da Dilma, então é uma agenda que ela vai se impor independentemente do governante, porque o mercado vai pressionar nessa direção. Então acho que o que está precisando é o governo ajustar a sua equipe, ajustar a tática e calibrar no conteúdo. Tem exageros em vários conteúdos e o Congresso vai se encarregar de dar esse equilíbrio. Esse ponto é muito bom, Toninho, e aí leva a uma questão que o primeiro clássico eu tenho certeza que vai ser ganho pelo governo.
Só que o saldo de gols me parece importante para as próximas partidas. Então a reforma da Previdência será aprovada, eu não tenho dúvida disso, mas por qual margem? Vai ser por 1 trilhão de gols? Vai ser por 500 bilhões de gols? E isso pode levar, sim, aos outros clássicos, que agora, por exemplo, a gente acompanhou que o Rodrigo Maia já colocou o próximo jogo em campo, que seria a reforma tributária, escalando jogadores que não estavam na cabeça do presidente Bolsonaro, porque ele trouxe para um texto que não era aquele que estava sendo preparado dentro do governo. Queria um pouquinho, Paulo, a sua percepção se vai ser uma goleada e quais as outras partidas que vêm aí à frente. Olha, eu não acredito em 1 trilhão de gols, não. Eu acredito alguma coisa em torno de 400 bilhões a 600 bilhões de gols, não é? Essa reforma será diluída em relação à proposta original do governo. Eu acho que, até conscientemente, a equipe do Paulo Guedes colocou já alguns bodes, né, premeditadamente, né, que é o caso da aposentadoria rural, não é? Do benefício de prestação continuada, que atende àquela faixa mais pobre, né, mais despossuída da população, não é, justamente para fazer concessão, né? Mas eu acho que a reforma vai sair. Tem um complicador aí, que é o fator tempo, né, Guilherme? É natural que, com o passar do tempo, a popularidade do governo diminua. Não é? É o desgaste natural, a fadiga do material. Toda lua de mel tem fim, né? Você veja que o presidente Bolsonaro, ele controla algumas variáveis importantes, mas não controla todas. Paralelamente ao combate à corrupção e à retomada do crescimento econômico e, portanto, do emprego, as pesquisas apontam que há outras grandes prioridades: segurança pública, saúde, educação. E veja só, muitos desses gols têm que ser feitos lá no nível digamos assim, numa segunda ou numa terceira divisão, né? Que são os estados e os municípios, que estão, em sua maioria, numa situação fiscal muito complicada, né? Agora, não tenha dúvida que isso acaba repercutindo na popularidade do próprio presidente. Como dizem os psicólogos, é um efeito de halo. Não é? Quer dizer, é uma questão muito importante e acaba contaminando a tua percepção das outras questões. Então, eu acredito que quando chegar a hora do segundo grande jogo, né, do campeonato, né, que é a reforma tributária, o presidente, como disse o Toninho, melhora a sua articulação política com o Congresso, ou vai ser mais complicado, porque a tendência natural é a popularidade dele diminuir. E aí, Toninho, então, com 400 a 600 gols, você acha que isso atende àquela expectativa de um governo em formação, com um campo vasto para implementar suas reformas, ou já vai ser uma vitória por uma quantidade de gols apertada perto daquilo que foi anunciado? Pois é, o problema central é que há uma contradição quase que insuperável nesse processo. O presidente fez uma campanha fazendo um diagnóstico correto dos problemas do país: criminalidade, violência, desemprego, corrupção, má qualidade dos serviços públicos, mas não priorizou de imediato a solução desses problemas e buscou mais apontar os supostos culpados por esses problemas. E aí vinculou muito isso ao seguinte: se não houver corrupção, se não houver desvio, o Estado funciona e todos serão beneficiados e será uma maravilha. Não está havendo corrupção pelo que se sabe, mas não voltou a funcionar, porque nós estamos frente a uma crise fiscal grave que, no primeiro momento, o governo vai fazer reformas muito duras e vai atingir parcela do seu eleitorado. Isso vai criar certa resistência. E será só num segundo momento, após essa parte fiscal ser resolvida, que você pode criar condições objetivas para o desenvolvimento, para a retomada do crescimento econômico. Aí você faz uma reforma tributária, você desburocratiza, você melhora o ambiente de negócio. E como a Previdência é a prioridade zero, porque as contas estão combalidas, tanto no plano federal como estadual, e os próprios craques escalados nesse esquema têm essa visão de que não dá para fazer as duas simultaneamente, ou mais de uma reforma simultaneamente, esse é o grande perigo que o professor alerta, quer dizer, que é o prazo. Tem que celeremente superar essa primeira fase para, na sequência, entrar na outra, porque senão haverá um desgaste tão grande que vai ser difícil depois recuperar a popularidade e ter esse apoio. Agora, o dado interessante, como eu disse no bloco anterior, essa pauta liberal e fiscal
e a pauta ético-moral, ela se impõe, ela está acima do governo. Se o Bolsonaro não for capaz de, a curto prazo, dar resposta e entregar isso, o risco que ele corre é de que haja um movimento no sentido de que ele seja substituído para que essa pauta seja entregue. Veja a importância disso. É um presidente que tem uma condição que nenhum outro teve, do ponto de vista da seguinte perspectiva: o judiciário está disposto a tirar, a remover qualquer obstáculo à retomada do crescimento. O legislativo está disposto, mas não vai fazer isso sendo hostilizado, né? A sociedade deseja muito isso, mas as contradições internas do governo, com vários núcleos disputando entre si, né, e a prioridade para a reforma da Previdência, dificulta um pouco. Então é uma equação muito difícil, mas essa agenda ela vai se impor de um jeito ou de outro. O governo Michel Temer foi quem criou as condições para que essa agenda se impusesse. Quando ele aprovou a reforma trabalhista de um lado, que diminui a receita previdenciária porque ela incide basicamente sobre a folha, e aí você permitiu a contratação via contrato intermitente, pejotização, terceirização, etc., vai inevitavelmente reduzir a arrecadação por esse caminho. Então, do lado da receita tem esse problema. Do lado da despesa veio a PEC do novo regime fiscal, né, atrás do congelamento do gasto público em termos reais. Isso vai forçar a reforma. Só dar aqui um exemplo simples. O que se gastava em 2016 com benefício previdenciário, se não tivesse havido nenhuma nova aposentadoria, não seria mais suficiente para pagar aquelas mesmas aposentadorias da época, porque elas são corrigidas pelo INPC e o orçamento é corrigido pelo IPCA. Então, o INPC é maior do que o IPCA. Mas acontece que, além disso, houve, em média, 500 mil aposentadorias por ano. 500 mil aposentadorias, se você levar a faixa de 2 salários mínimos, vão ser 1 milhão de salários mínimos durante 13 meses ao ano, avançando sobre um orçamento congelado. Não há orçamento que resista, porque ele vai ter que consumir os recursos de outras áreas, da educação, da saúde, da segurança, da mobilidade, e a própria sociedade vai pressionar por uma reforma, porque ela vai identificar que é a Previdência que está se apropriando de todos os recursos. Então, foi criado, as condições foram criadas exatamente através dessas duas medidas. Então, uma reforma se impõe. O que está se discutindo é a calibragem, qual é o tamanho dessa reforma. Se ela vai arrecadar 1 trilhão, como está sendo proposto, ou se vai arrecadar metade disso, que é o que eu suponho que vai ocorrer. Professor, o Toninho fala sobre a questão ainda das outras reformas, uma reforma única que só teria espaço para a reforma da Previdência. Isso pode dar a noção, a impressão que o governo ainda está na arquibancada e não entrou em jogo. Eu já ouvi falar isso. O que o senhor acha dessa questão da pauta única da reforma da Previdência? Ou seja, não se fala mais nada enquanto não se aprovar a Previdência. Olha, é uma pauta única porque, como lembrou o Toninho, é uma pauta que se impõe, não é? Quer dizer, o mercado impõe as necessidades fiscais de financiamento do governo do Estado, né? Nos 3 níveis, né, da federação se impõe. Então, não tem muito como escapar disso, não. Eu acho que temos que encarar, não é, essa pauta de reformas. Eu acredito que, graças ao governo Temer ter tido tempo, apesar do curto período do seu mandato, né, mas ele soube aproveitar, de uma certa forma, eu acho, bem o tempo, para tornar isso, digamos assim, mais assimilável pela sociedade, pela opinião pública, a necessidade da reforma da Previdência. Você nota agora, nas últimas pesquisas de opinião, Datafolha, outros institutos, que a resistência popular à reforma diminuiu. Nós identificamos isso também na nossa pesquisa. A pesquisa IP, a Brig também corroborou isso aí. Então, me parece que o momento é propício e, mais uma vez, eu insisto, não é? E o Toninho concorda comigo nesse ponto também, que a janela de oportunidade ela é muito curta e se fecha rápido. Tem que aproveitar, não pode perder tempo com gol contra, né? Quer dizer, o presidente Bolsonaro, às vezes, transmite aos atores políticos que vão visitá-lo, né, a impressão mais ou menos assim: olha, eu peço que vocês façam essa reforma, mas eu mesmo, se fosse deputado, eu ainda hesitaria em fazê-la. Ele não tinha convicção, ele era um sindicalista militar. Essa que é a verdade, né? Por outro lado, o ministro Paulo Guedes, ele tem o seu projeto de reforma do coração, que não é uma mera reforma, uma mera renovação do sistema de repartição, não é? Que, afinal de contas, é o que está sobre a mesa, né? Está sendo negociado agora. Ele gostaria de implantar um sistema de capitalização. Eu, abrindo o jogo com você, eu como liberal, eu também defendo o sistema de capitalização. Mas eu compreendo que os custos numa transição rápida para esse sistema são insuportáveis para a sociedade,
não é? Durante as discussões do início da discussão da reforma da Previdência no governo Temer, não é? Alguns economistas que assessoraram aquele processo, como Pedro Fernando Neri, do Senado, como Leonardo Rolim, da Câmara, não é? Eles apontaram para uma alternativa que você já vê implantada em alguns países, o caso da Suécia, em que você tem 2 ou 3 camadas de previdência. Você tem um regime geral de repartição, tá? Para todo mundo, e as pessoas com renda superior, não é? E que queiram fazer esse aporte, esse investimento, optariam então para planos privados de capitalização. Eu me lembro que, se eu não me engano, em 94, Fernando Henrique apresentou uma ampla reforma que perdeu por um voto, se eu não me engano. Ficou muito conhecido, foi do Candir, que disse que votou por engano. E ali a gente perdeu uma oportunidade muito grande, porque justamente ele criava esse nível máximo da Previdência Pública, e aqueles que desejassem um nível maior, eles iriam poder fazer porque o mercado financeiro está de olho nisso aí, né? Quer dizer, a capitalização. O Brasil tem uma população, digamos assim, pobre, ainda grande, mas tem uma classe média pujante, né, vigorosa, né? E uma classe alta também que se beneficiaria, né, desse tipo de investimento. O que não dá é para você implantar esse figurino único em pouco tempo. Isso realmente não dá. Mas é uma pena também, professor, a gente, de tempo em tempo, ter que voltar a esse assunto. O Roberto Campos dizia o seguinte: o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Ou seja, de perder um pênalti, né? Não, o juiz manda voltar, perde de novo. Aí, não, o goleiro se adiantou, bate de novo, perde de novo. Olha, o Azeredo da Silveira, o chanceler Azeredo da Silveira, ele tem uma frase que eu acho lapidária, que se aplica muito a essa nossa patologia brasileira, né? O sujeito vê uma casca de banana do outro lado da calçada, atravessa a rua para cair. Toninho, e a proposta do governo, ela vai avançar, ela vai ser muito deteriorada. Como é que você interpreta isso? A gente sabe que tem a questão da Câmara, depois o Senado não vai... como é que você vê esse... Pois é, esse tema da reforma da Previdência é sempre um tema recorrente em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não é diferente. Nós já tivemos, da Constituição para cá, 4 mudanças estruturais nesse campo. Uma foi no governo Itamar Franco, que instituiu o caráter financeiro e atuarial da Previdência na emenda 3, estabelecendo que ativos e aposentados passariam a contribuir para o sistema previdenciário. Não havia essa previsão antes. O dos aposentados só foi implementado depois, mas os ativos já assegurou de imediato. Portanto, estados e municípios puderam introduzir. Teve a reforma do presidente Fernando Henrique Cardoso, que perdeu num aspecto, não foi da capitalização, foi da idade mínima. O voto que não viabilizou lá foi em relação à idade mínima. E depois teve o governo Lula, que fez uma reforma, sobretudo, em cima dos servidores públicos. Teve o governo Dilma, que adotou a Previdência Complementar, portanto, limitou na União ao teto do regime geral. E agora o presidente Bolsonaro encaminha uma proposta que é diferente das anteriores. As anteriores eram propostas chamadas paramétricas. Elas apenas modificavam os critérios de elegibilidade dos benefícios, corrigiam distorções, adequavam ao critério financeiro e atuarial, mas não faziam uma mudança estrutural como essa que está sendo proposta, que é a substituição do regime de repartição pelo de capitalização. Só que isso provoca uma reação muito grande porque os custos de transição são insuportáveis. Você vai ter que praticamente reduzir muito o benefício, né? E tem estudos da OIT mostrando que isso não é muito viável com esse formato. 30 países que fizeram, 18 já voltaram atrás, etc. O governo já está admitindo a possibilidade de ter contrapartida patronal em relação ao regime de capitalização. Isso talvez dê alguma viabilidade. Sem contrapartida patronal não dá. Porque, embora que diga que seja alternativo, mas o FGTS também era facultativo na época. Só que quem decide a contratação é o empregador. Então, o sujeito chegava para ser contratado, se eu quero regime de estabilidade. Não, mas eu estou contratando pelo FGTS. Você aceita, se não aceitar, não tem um emprego. A mesma coisa é agora regime de capitalização se passar. O sujeito vai ter a opção de regime de repartição em que o empregador paga 20% da folha ou de capitalização que o empregador não paga nada. Ele vai contratar alguém pelo regime de repartição? Jamais, né? Então, esse é um problema que precisa ser equacionado, né? E acho que esse é um dos pontos na reforma que vai sofrer algum tipo de modificação. Agora, concordo com o professor que se tivesse adotado a proposta do Tafner junto com o Armínio, que colocava 3 pilares, um pilar universal, que o sujeito, independentemente da renda,
completou 65 anos, tem direito a 60% do salário mínimo. De 1 a 3 salários mínimos, regime de repartição. E, acima disso, capitalização. Isso seria muito mais fácil porque a camada mais pobre da população ia optar por um modelo desse, porque no sistema de benefício de prestação continuada, que é aquele que dá ao idoso e ao deficiente, exige um critério de renda que muita gente não se enquadraria, que tem que ser 1/4 do salário mínimo na média familiar, não pode ter patrimônio superior a 98 mil reais, ou seja, uma série de critérios, enquanto que se tivesse essa da regra universal, o cara chegou lá, sendo rico ou pobre, tem direito a isso, isso certamente facilitaria. Mas o governo optou por um outro modelo que é mais complicado. Acho que vai ter uma depuração da ordem de 40% a 50% da expectativa do governo do ponto de vista de arrecadação. Que é 1 trilhão, né? Pois é, em 10 anos. Cairia para metade, exatamente. Cairia para metade. São os 500 bilhões de gols que a gente está comentando aqui. Em relação à Câmara, Senado, como é que o senhor vê, professor, isso, mais resistência na Câmara, mais no Senado? O senhor acha que essa base está ficando mais nítida em alguma das casas? Olha, existem algumas pesquisas aí muito de metodologia inovadora, muito interessante, que medem, por exemplo, a manifestação dos parlamentares, obviamente daqueles que se manifestam, né, nas redes sociais a respeito da reforma da Previdência. Né? Então, na Câmara, por enquanto, você tem um número maior, um pouco maior, daqueles que se manifestam contra a reforma, tá? Um número menor daqueles que se manifestam a favor da reforma, mas um grande número ainda que não se manifestou. Não se manifestou. No Senado, essa relação ela é inversa. Você tem um número um pouco maior de senadores que apoiam a reforma, já explicitamente nas redes, uma minoria que não apoia, mas também um grande número que ainda não se manifestou. São esses indecisos, entre aspas, que, afinal, como em todas as eleições, vão decidir o jogo. Toninho, tem um jogador aí que é muito importante nesse campeonato, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A gente acompanhou alguns vai e voltas, alguns atritos ali com o Moro, talvez uma bate-canela e tudo, uma tesoura voadora, mas parece que fizeram as pazes, até mesmo o próprio presidente entrou um pouco no debate. Como é que você vê? Você acha que apaziguou? Rodrigo Maia é um ator fundamental. Acho que é um erro do governo e dos seus apoiadores hostilizarem o presidente da Câmara, que tem o papel de coordenar essas articulações e até se dispôs a articular, depois saiu fora porque foi muito hostilizado. Recuperaram matérias que tinham saído, associando o nome dele a Lava Jato, fizeram nas redes sociais um escarcéu enorme, e ele ficou muito sentido, muito chateado com aquilo e deu um chega para lá no Moro, no próprio Bolsonaro, etc. Mas acho que ele, por conta das convicções que tem em relação a essa agenda liberal e fiscal, ele vai retomar, vai ajudar nessa articulação. Agora, o governo precisa também ajudar no sentido de dialogar com os partidos. Já começou isso. Essa indecisão é de gente que certamente votará a favor, mas está precisando de um gesto, de um carinho, de uma atenção, de, pelo menos, não ser hostilizado associando a velha política, etc. Então, o que está faltando efetivamente é utilizar parte daqueles recursos de poder que todo governo, num sistema de coalizão, faz, que é dar espaço para quem ajudou ele, se ajudou a eleger, ajuda a governar, naturalmente com critérios, etc. Tem que compartilhar a gestão, portanto, tem que liberar emendas do orçamento. O pessoal está com medo de que o governo não libere as emendas de bancada e agora está exigindo que seja impositiva. Tem que negociar o conteúdo da política pública, né, que é a função principal do partido, e aí age republicanamente. E, por fim, ter atenção, ter respeito, ter carinhos, ter a sensação de acolhimento e pertencimento àquela base. Como é que eu vou me oferecer para defender um governo se ele me hostiliza? Então, isso é que tem que superar para que essa base efetivamente se organize e entre em ação. Pelos nossos levantamentos, o governo teria como apoio consistente algo em 255 parlamentares. Naturalmente, vai ter que conversar e articular para ter e apoio condicionado 117. Né? Esse condicionado é preciso negociar com ele o conteúdo, é preciso
verificar quais são as demandas que ele precisa para votar, tal, e tem a oposição, que é em torno de 150 parlamentares. Então, essa é a conformação que, se o governo tiver a capacidade de coordenação, de diálogo, e não continuar com esse bate-cabeça, né, ele vai conseguir organizar a sua base para aprovar uma reforma. Mas não é essa que veio. É uma reforma que tem a calibragem, que tem a razoabilidade. Porque é importante dizer também que a Seguridade Social no Brasil é responsável pela paz social. O Estado distribui de renda em municípios que fosse no regime de capitalização, jamais esse município teria aquela renda, porque o que chega lá é muito superior ao que recebe do Fundo de Participação do município e da receita própria. E no regime de capitalização você tem que ter a capacidade de poupança, né? Então esse é o quadro que deve ser considerado, e eu acho que o parlamento vai fazer essa calibragem, fazer uma transição mais alongada, né? Mas garantir o ajuste de um lado sem desorganizar a sociedade de outro. Em relação a governo e Congresso, está faltando fair play. Exatamente, está faltando carinho, atenção, diálogo, respeito com os parlamentares, né? Porque quando se associa o parlamento ou as instituições de um modo geral a práticas de corrupção de um modo geral, isso é equivocado, isso cria um mal-estar muito grande e é ruim para as próprias instituições. Então tem que cada vez mais valorizar a política, que é a única forma que a humanidade inventou e inteligente para resolver de formas pacíficas as contradições que os indivíduos na sociedade não podem nem devem avocar para si, sob pena de retorno da barbárie. Então, a guerra de todos contra todos. Contra todos, exatamente, como dizia o Hobbes. Então é fundamental esse diálogo. O presidente tem um perfil mobilizador, ele precisa modificar um pouco esse perfil para ser mais conciliador, dar menos, não é que vai dar menos importância aos seus eleitores, vai continuar dando importância aos seus eleitores, mas também dar importância àqueles que são fundamentais para implementar a sua agenda. Porque se não fizer isso, como dizia o Garrincha, se não combinou com os russos, a gente não vai conseguir fazer os gols, né? Você estava falando das instituições, a nossa pesquisa que saiu hoje traz uma deterioração muito grande do Poder Judiciário. O presidente Bolsonaro se manteve entre 47% e 49%, é uma pesquisa que atinge mais de 200 municípios a nível nacional, mais de 2.000 perguntas, mais de 2.000 entrevistados. Então, sem dúvida nenhuma, é um cenário muito consistente daquilo que efetivamente a população pensa. E o governo do presidente Bolsonaro se manteve, houve uma queda do Congresso, que já é um pouco histórico, né? O brasileiro gosta de atacar o Poder Legislativo, então caiu 10%, mas o que nos assombrou muito, o que nos assustou, foi a deterioração total do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário hoje é o que menos tem confiança da população brasileira. Então, e que é a última salvaguarda da Constituição, né? É a última linha de resistência. Então, né? Agora, é um judiciário, não sei se vocês vão concordar comigo, é um judiciário que a gente poderia chamar de provisório, né? Porque o que ele produz de decisões, que na verdade não são decisões de mérito, né? São liminares, né? São milhares, são centenas de milhares por ano, não é? E isso daí eu acho que acaba transformando, paradoxalmente, o judiciário, paradoxo negativo, né? De fonte de segurança jurídica em fonte de insegurança jurídica. A politização da justiça e a judicialização da política. É um grande problema que a gente tem acompanhado. Um dado interessante, só reforçando aquela ideia de uma relação harmônica com os poderes entrosada, o Michel Temer conseguiu implementar boa parte da sua agenda, Ponte para o Futuro, num espaço de tempo tão curto e com 2 denúncias no meio do caminho, né, graças a essa capacidade de fazer um governo compartilhado. Ele ficou com a pauta do ajuste, encaminhou a reforma da Previdência para o Congresso, aprovou a DRU, aprovou a PEC do congelamento do gasto público. Reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, etc. E jogou a melhoria do ambiente de negócio para o Congresso, deu protagonismo ao Congresso. A agenda da melhoria do ambiente do negócio é do Congresso. A reforma trabalhista, a terceirização, a abertura da Petrobras para que entrasse o setor privado, ou seja, tirasse o monopólio que tirasse a condição de operadora única do pré-sal da Petrobras, etc. Uma série de outras mudanças. E o Judiciário dando sustentação as 2 ações. Não tomou nenhuma decisão que colocasse em risco o esforço de equilíbrio fiscal que estava sendo feito. Então, essa ação harmoniosa e a predisposição tanto do Judiciário quanto do Legislativo para que isso aconteça. Mas não houve ainda, de parte do presidente, um gesto nessa direção. No momento em que houver
convergindo essas forças, a agenda avança. E o Poder Judiciário tem um papel fundamental, que é o poder de moderar essa disputa. A sociedade está conflagrada, o país está dividido. E o que precisa agora é calibragem, é diálogo e não jogar lenha na fogueira, né? Quer dizer, tem que serenar os ânimos para que o país retome o seu curso de crescimento e de geração de emprego e de combate às desigualdades. Uma coisa também que a gente deve considerar é que o país há muito tempo não viu uma transição. Porque se a gente parar para pensar, e dizem que o Fernando Henrique, na verdade, votou no Lula, talvez a última transição que tenha havido mesmo tenha sido do Sarney, muito lá atrás. Do Sarney para o Collor, você fala. Porque depois, claro, depois Collor, Fernando Henrique, e aí depois Fernando Henrique Lula, Lula, Dilma e Michel Temer, claro, aí um rompimento, mas uma base constituída. Você tinha ali uma base de governo. Né? Embora, obviamente, algumas peças tenham sido trocadas. De qualquer forma, é um parâmetro agora, os 100 dias, como há um conhecimento, talvez o time pudesse estar efetivamente jogando melhor, não dando tanta canelada. Agora, o Guilherme, não é exatamente uma metáfora futebolística, mas é uma metáfora extraída do mundo rural, mas eu acho que resume bem aí esse nosso entendimento. Como dizem os mineiros, você não chama galinha falando chu. Né? Ótimo. Eu queria disponibilizar aí aos nossos craques uma palavra final. Olha, a palavra final, ela é confiança pelo entendimento. Faço minhas palavras do professor. É isso aí, o ambiente está precisando que haja serenidade, capacidade de articulação e também de calibragem, né, para evitar e restabelecer o debate que está interditado na sociedade. As pessoas estão no extremo, as pessoas não discutem mais conteúdo, fazem julgamento moral. Isso é muito ruim. Onde chega esse tipo de fundamentalismo, não se chega a bom termo, não é bom para ninguém. Eu queria agradecer aos nossos craques, agradecer às pessoas que nos acompanharam aqui no Política em Campo e dizer que eu concordo, a gente precisa botar o time para jogar de forma harmoniosa e que a torcida possa acompanhar um belo espetáculo e aí sim, tendo aonde a gente efetivamente merece. Queria dizer também que aqui foi um pouco atípico, o professor Paulo Kramer com um fundo vermelho à minha esquerda, o Toninho à minha direita, mas no fundo somos todos brasileiros que, sem dúvida nenhuma, trabalhamos e torcemos para o melhor desse nosso país. Muito obrigado e nos acompanhe na TV Abric.